O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos fariseus, dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Eu começo essa homilia fazendo uma pergunta para vocês, que também é para mim. O que é que vocês fariam se vocês estivessem no lugar de Jesus nessa situação? O que você faria? Bem, eu quero falar para aquelas pessoas que já têm uma caminhada na igreja, que conhece as coisas da igreja, que conhece os mandamentos, que sabe o que é que a igreja ensina, o que implica da pessoa ser cristão, as circunstâncias que pode levar essa pessoa a ter que manifestar-se como cristão. Então vamos entender a situação difícil que Jesus está. Então, por várias vezes aqui no Evangelho de São Lucas, nós temos visto durante a semana que Jesus tem contrariado as autoridades religiosas daquele tempo, porque eles não queriam aceitá-lo como o Messias. Ainda mais que Jesus fazia tudo o contrário. Aqui vocês veem, né, que aqui deixa bem claro, né? Num dia de sábado. Então, os fariseus, os doutores da lei, criaram essa circunstância para que o sábado, né, que para nós é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e nós fazemos parte da nova aliança, não é da antiga aliança. Então, para nós é o domingo, o dia do Senhor. Então, nesse dia do Senhor, segundo os judeus, no Antigo Testamento, que para eles continua isso, é o dia do Senhor, então é o dia de rezar, é o dia do homem encontrar o tempo necessário, reservar esse tempo para estar com Deus. E eles criaram algo que a lei não tinha dito. Por exemplo, fazer o bem. Imagina a pessoa ficar só no individualismo, eu tenho que rezar, eu tenho que rezar, eu tenho que rezar, e uma pessoa, de repente, está ali precisando de uma situação que é necessária de ajuda, e a pessoa, não vou ajudar não, porque eu tenho que rezar, eu tenho que rezar. Era assim que os judeus estavam. Eles criaram essa mentalidade para proteger esse mandamento, que Deus não tinha dito, como eu já falei. Só que Jesus agora aparece, e Ele é Deus, Ele vem agora colocar as coisas no devido lugar. Olha, no dia de sábado, sim, deve-se prestar o culto a Deus, mas uma outra forma de prestar o culto a Deus é ajudar o outro. O outro, se naquele momento a caridade ela precisa ser exercida e eu tenho que fazer minhas orações ou eu tenho que ir para a missa, então, primeiramente, a caridade deve ser exercida. Então, não precisa ficar preocupado. Tem gente que às vezes fica falando, eu tive que cuidar da minha mãe e não fui à missa. Então, você não pecou.
Então, sempre que uma pessoa vem para nós padres e diz assim, olha, eu pequei no domingo por ter faltado à missa. Então, nós, sacerdotes, precisamos sempre fazer a pergunta, mas por que você faltou? Aí a pessoa vai dizer, olha, padre, eu estava com uma dor de barriga que não dava para ir para a missa. Então, você não pecou. Ah, eu tinha que cuidar de uma pessoa, da minha mãe, estava passando mal. Então, você não pecou. Para dizer que a caridade ela está acima de qualquer coisa. Ok. Então, a fama de Jesus diante das autoridades, que tinham criado essa lei que não existia, estava ficando cada vez mais pior. Então, eles já tinham decidido, diante de outras circunstâncias que nós já vimos durante a semana, que eles tinham decidido, vamos matá-lo. Então, agora eles estão procurando circunstâncias para matar Jesus, para denunciar, para prendê-lo. Então, agora, Jesus vai para casa justamente das cascavéis, das serpentes e dos escorpiões. Então, olha aqui. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Esses que estavam atrás dele para prender, para matar. Agora, quando Jesus está lá, está esse homem lá hidrópico, né? Excesso de água no corpo, provavelmente devia estar com a barriga bem grande lá, e precisando de uma certa atenção. Jesus é Deus, ele podia curar aquele homem. Então, agora, vamos olhar internamente Jesus, ó. Se eu curo esse homem hoje, que é sábado, e ele está precisando dessa cura, estou ferrado. Vão me pegar. Vão ter motivo para me prender mesmo. Vai ser mais um motivo para dizerem assim, olha, ele mais uma vez, no dia de sábado, ele estava lá na nossa casa, ele curou aquele homem, ele sabia que não podia curar. Mas é engraçado que para comer pode, né? Porque estavam no momento de comer, deveriam não comer também. Mas tudo bem. Então, olha a circunstância de Jesus. Então, Jesus olha para aquele homem e olha para os fariseus. E o que é que ele faz? Ele diz assim, a lei permite curar um homem no dia de sábado ou não? Parece que ele está provocando. Porque ele já tinha feito muitas coisas e eles estavam dizendo que não era para fazer. Aí, vejam a situação deles. Eles ficam em silêncio, ninguém fala nada. Ninguém quer se comprometer. Eles só querem ver o que é que Jesus vai fazer. Ficam em silêncio. Aí Jesus, tá bom, vai lá, pega o homem, coloca no meio e cura. E mandou o homem embora, o homem vai embora, pronto, se comprometeu. Mais um motivo para ele ser denunciado. E aí Jesus agora olha para eles e diz o seguinte, olha, se algum de vocês tivesse um boi que caiu no poço, o boi é de vocês, caiu no poço, vão ficar, perdeu o boi. Vocês não tirariam ele no dia de sábado? Porque isso aqui é trabalho também. E eles ficaram calados porque Jesus estava certo. Bem, esse é o drama, está vendo? Olha, Jesus ele poderia ter feito assim, ele viu aquele homem, ele diz, não vou agora curar esse homem não, porque eles estão querendo me perseguir, já estão tramando para me matar. Eu vou fazer o seguinte, quando acabar aqui o jantar, eu vou chamar esse homem lá no fundo, lá escondido, eu vou olhar para um lado, eu vou olhar para o outro, vou ver que não tem ninguém, aí eu vou lá e curo ele, pronto, acabou. Eu me curei no dia de sábado, mas também livrei a minha cabeça, o meu pescoço.
Mas não é assim que Jesus faz, não. Ele enfrenta. A caridade tem que ser feita, mesmo que me matem, mesmo que me processem, mesmo que a mídia toda caia em cima de mim, contra mim. Eu não estou me importando, o que eu tenho que fazer é o bem. Vocês entenderam? Está vendo que é por isso que eu estou dizendo para vocês que isso aqui não é para aqueles que estão começando? Aqueles que estão começando estão lá ainda. Jesus me curou. Estão ali ainda nessa... Não, mas nós que já estamos numa caminhada nesse mundo, aonde cada vez mais a maioria está contra Deus, está contra Jesus, e a minoria a favor de Jesus Cristo. Então, saibam de uma coisa. Aqui fala que eles observavam Jesus, não foi? Estão observando os católicos, viu? As leis estão sendo feitas, estão sendo criadas, e estão observando a reação dos católicos. Vão obedecer ou não? E quem não obedecer vai para a masmorra, vai ser preso, vai ser processado. Eu vou dar um exemplo em cima desse aqui para vocês entenderem. A igreja, para vocês que já são de caminhada, e eu também, que nós já conhecemos os mandamentos, em nenhuma circunstância a igreja permite o aborto. Em nenhuma circunstância não se pode matar aquela criança. Então, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Em nenhuma circunstância. Nós sabemos, nós vamos ser sempre o do contra. Então, está ok, a gente vê hoje, né, que quando vai ter alguma lei de aprovação do aborto, aí a gente vê as pessoas, né, se manifestando pela internet, né? Aí manda para outro, mas tudo pela internet. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe quem é essa pessoa. Embora ela possa ser depois monitorada, mas de um modo geral, né? Mas tem aqueles que estão na frente. Aqueles que estão dizendo, vamos fazer isso. É eles que aparecem. Bonito isso, eu acho maravilhoso. Mas, quem está sendo punido por isso? Ninguém. Ninguém. Agora vamos supor que surja uma lei, e pode ser que essa lei possa surgir, que uma mãe que gera uma criança no ventre e depois de ter feito a ultrassom, se descobre que aquela criança está defeituosa, está com um tipo de defeito. E a lei vai dizer assim, só nasce criança perfeita, sem nenhum defeito. Porque se nascer uma criança com defeito, vai dar problema para a sociedade, ninguém vai querer cuidar, então mata essa criança. E não importa os meses ou as semanas, né? Na barriga da mãe. O negócio é que constatou, a criança vai nascer sem um olho, ou ela vai nascer sem um braço. Então, a lei é essa. E a mãe tem que abortar. Querendo ou não, ela tem que abortar. Essa é a lei. E aqueles que disserem, que for lá falar com a mãe ou com o pai, olha, não faça isso, deixa a criança nascer, porque Deus não quer que uma criança não morra, seja matada dessa forma, deixa que as coisas vão acontecendo. Então, aquela pessoa que fizer isso, ela deve ser denunciada, porque está indo contra a lei, e ela vai ser presa, vai ser julgada,
E o julgamento pode ser até a morte para ela. Então tá bom, você é católico, conhecedor das Sagradas Escrituras, dos mandamentos e tudo, e você está criando esse problema aí, porque quando aparece, você sabe, você vai lá, conversa com a pessoa, e convence a mãe, convence o pai a não fazer isso, e a mãe agora está ali, e estão sabendo que é você. E agora colocam você numa armadilha igual essa de Jesus aqui, ó. Você diante daqueles que fizeram as leis e coloca a mulher que está ali, grávida nessas circunstâncias. E eles estão esperando para ver se você vai defender, porque pela internet é fácil defender. Você está escondido. E você é consciente. E você não pode ir contra a sua consciência, onde Deus está dizendo que não se pode fazer isso. E você é aquela pessoa que está conscientizando a pessoa. E você poderia, né, naquela circunstância, você dizer assim, não, depois eu converso. Mas você tinha que fazer naquele momento. E ainda provocar, como Jesus provocou aqui. E aí? Vocês acham que eu, como católico, vou permitir que essa mulher aborte, mate essa criança? O que é que você acha que Deus quer que eu faça? Parece uma provocação. Aí você vai lá, chama a mulher e começa a conversar. Os caras veem você e dizem assim, agora pega ele, pega-o. Porque nós vimos com os nossos próprios olhos. Eu pergunto para você, você teria coragem de fazer isso? Porque Jesus disse que nós não devemos temer aquele que mata o corpo. Você faria o quê? Estão tudo me olhando com cara de assustado? Eu estou dizendo que eu estou falando para pessoas conscientes. Agora coloque esse exemplo em qualquer outra situação de leis que estão surgindo por aí, que estão sendo feitas. Que hoje o cristão não pode se manifestar assim, porque o outro lado vai e fala, denuncia, e você tem que agora chegar lá e dizer assim, não, eu não quis dizer assim, tem que se retratar. Eu repito, cristão não se retrata diante da verdade, não. Ele tem que estar disposto a assumir as consequências. Hoje a gente vê isso. Um cristão, um católico, se manifesta diante de uma situação qualquer, que está errada, até para salvar o outro. Aí entra um monte de gente e começa e diz, você tem que se retratar. Aí o cara vai lá, a pessoa vai lá e se retrata, fica lá, me desculpa. Não, Jesus não se desculpou. Nós temos que estar dispostos a assumir as consequências. Você está disposto a assumir as consequências? Ou você quer defender o seu lado? Porque isso é negar Jesus Cristo, sabia? Isso é negação diante dos mandamentos, diante do Senhor. Vocês estão vendo como é difícil para mim e para tantos sacerdotes pegar o microfone e ter que falar a verdade? Vocês pensam que nós não estamos sendo observados, não? Vocês pensam que não estão esperando um momento para pegar? E aí nós vemos, né, quem é os amigos, os da foto, que tira foto, que guarda foto, que fica atrás toda hora, perseguindo a pessoa toda hora, me dá uma bênção, me faz isso, eu gosto muito de você, do Senhor, eu gosto muito da sua pregação e tal. Ah, claro, na hora que está tudo bem, né? Mas na hora, quem é que vai estar lá, dizendo eu estou com ele? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de um modo geral para os católicos. Nessa hora, todo mundo some. E sabe o que é que dizem? Estou rezando.
Nesse momento aparece um monte de intercessor. Mas quem é que se coloca diante daquela outra pessoa e diz, estou com ela? Não é que eu estou com ela, estou com Jesus Cristo. Mas na hora do bem, que está tudo ótimo, tudo maravilhoso, aí todo mundo quer tirar foto, vem comer na minha casa, vem fazer isso. Você não vem comigo e tal. Mas na hora da perseguição, todo mundo some. Vocês estão vendo que situação difícil que o catolicismo está entrando cada vez mais? Não sei se vocês estão percebendo isso. É só se pronunciar. Que a corda aperta sempre para quem está certo. E os errados estão criando força. E é uma força tão forte. Vocês entenderam a brincadeirinha que eu falei aqui da linguagem, né? É uma força tão forte que está inibindo os católicos, os cristãos, de pronunciar e de falar a verdade. A verdade que salva. Não é somente que cura de uma dor de cabeça, mas é que salva para a eternidade. Que não permite que a pessoa seja condenada diante de Deus, porque você se envergonhou diante de mim. E eu me envergonharei diante dos anjos que estão no céu. Então, não é mais fácil agora você ficar pegando os microfones e ficar falando um monte de coisa, menos a verdade que salva? Não, isso aqui não fala, não. Tem grupos de oração por aí, que quando o pregador é chamado, aí pergunta, o que é que você vai falar? Mostra aí tudo. Então você pode. Isso aqui não pode. Então nós não precisamos de você, não. Aí chama o pregador para ir em determinado lugar. Chamam, né? Fica chamando. Aí quando o cara vai lá e fala a verdade, aí entra todo mundo denunciando aquele, aí emite uma nota se livrando da situação. Aqui nós não falamos isso e tal, mas chamou. Por que chamou? Não queria? Estava querendo o pregador lá para ganhar dinheiro? Foi para isso? Para ter fama? Para encher a igreja? Aí na hora que o pregador fala a verdade e é denunciado, e sai de fora e coloca o cara numa circunstância sozinho e ninguém diz nada, aí emite agora uma nota. Não, nós não comungamos com o que ele estava falando. Se não comungava, por que chamou? Você vê que circunstância? Querem fama, querem abraços, querem beijinho, quer paróquia cheia, quer isso, quer aquilo, mas na hora que a pessoa se pronuncia, eu repito, diante de uma verdade aonde o mundo não quer mais saber, e o mundo não quer mesmo, aí notinha para lá, estou fora disso, está ferrado você não deveria ter falado, eu repito, porque chamou. Sabendo quem é a pessoa. Nós estamos em tempos difíceis. Agora eu vou terminar. Ou nós seremos o que nós devemos ser, ou nós não seremos. Ou nós optamos pela verdade do Evangelho, a verdade da igreja, com toda a disposição das circunstâncias, ou você vai ser um católico fingido, medroso, que vai ficar se livrando da sua. Eu não estou aqui falando de questão de revolucionários, que agora você tem que fazer. Não, eu estou falando, é o testemunho que deve ser dado. E a corda está apertando
escutando e nós estamos sendo observados. Aqui, agora eu vou ampliar. Não é só quem está à frente, não, é todo católico de boa vontade. Em qualquer lugar onde estiver, como professor católico de verdade, como médico católico de verdade, como um agricultor católico de verdade, dona de casa católico de verdade, empregada doméstica, que o pessoal fala secretária, né, porque acha que está desmerecendo, então tá bom. Aí, como católica de verdade ou católico de verdade, padre de verdade, freira de verdade, missionário de verdade, todos estão sendo observados. E eles vão querer de você uma resposta. E você vai ter que optar pela sua salvação ou pela sua condenação eterna. Ou você livra o seu corpo, ou você não livra. Qual é a sua resposta? Porque é fácil, por trás da internet, se falar, mas eu quero ver presencial. É presencial, porque tudo é virtual hoje, né? Então, eu estou em qualquer lugar, aí virtual eu até me manifesto, depois eu me escondo. Mas é presencial. A resposta tem que ser presencial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.